Olá, meu nome é Cláudio Soares. Estou aqui para apresentar no SICONF o artigo Balanço Social, Potencialidades e Limitações, que foi elaborado juntamente com a acadêmica da UEMS, Thaís Cristiane Koller. O objetivo desse artigo é fazer uma revisão do que já foi escrito, da disponibilidade de literatura, sobre o que o balanço social pode apresentar para quem for analisar as suas informações. Inicialmente, o que é o balanço social? Ele é uma iniciativa já mais antiga, de uma série de iniciativas que tem trabalhado, tem somado esforços em tentar apresentar qual é a relação da empresa com a sociedade do ponto de vista de responsabilidade social mesmo. Então, ele tem aí um papel de tornar públicas as ações de responsabilidade da organização perante a sociedade. Ele não está limitado à questão financeira que tradicionalmente os informativos contábeis apresentam, mas sim apresentar como que é a relação da empresa com a sociedade. Nesse processo, ele vai produzir vários indicadores. E o objetivo desses indicadores é que eles permitam o acompanhamento e controle do desempenho da entidade, bem como fazer um comparativo entre o que estava previsto e o que era realizado. E claro que isso sem esquecer as diversas dimensões que devem ser amparadas por isso. É o desempenho social, o desempenho ambiental, todas essas questões. Uma iniciativa que foi e continua sendo muito importante em relação à divulgação, em termos sociais, mas em especial o balanço social, é a IBASE, que foi fundada em 1997 e que ao longo de muito tempo criou uma campanha para divulgação voluntária, que as empresas realmente elaborassem o demonstrativo, apresentassem, publicassem. E um dos resultados foi justamente o de apresentar como analisar essas informações que as empresas criam. Uma das formas de análise que eles propõem é os investimentos sociais internos, ou seja, quanto para cada um dos funcionários é dedicado, em relação ao montante total. Então, para cada R$1.000 investido, quanto que é para cada funcionário, O que a gente vê é que lá em 2000 a preocupação era quase exclusivamente em relação a aspectos de educação, e conforme o tempo foi evoluindo até 2005, houve uma queda bem considerável e constante e um aumento na cultura. Não colocando nenhuma das questões como principal ou não, mas é curiosa essa queda tão acentuada do investimento em educação dos colaboradores. Pode ser relacionado a regras trabalhistas, e talvez se a gente analisasse pós-reforma, isso poderia ser um pouquinho diferente, mas já dá um indício de que houve um pensamento inicial e que ele foi alterado. Além disso, eles propõem a análise dos investimentos sociais externos, em que você analisa do valor que foi investido, qual que é o percentual, a participação que ele tem sobre a receita e sobre os resultados. O que fica muito claro é que, enquanto o percentual da receita ele oscila bastante, ou seja, olhando pela receita, a empresa tem muita oscilação. Se a receita subir, descer, isso influenciaria de uma forma bastante elevada. Mas parece que existe uma vinculação ao que a empresa tem gerado de valor naquele período, porque o percentual em relação ao resultado, ele se mantém praticamente constante entre 2001 e 2005. Então, a análise é que os investidores ou os tomadores de decisão estão definindo qual que é o percentual do lucro que eles estão dispostos a atribuir para esse tipo de atividade. Por fim, a gente também tem o percentual dos investimentos externos e por tipo. Não olhando mais por funcionário, mas do valor total, do agregado. Educação e cultura são os dois elementos principais, com bastante diferenciação de um ano para o outro na alocação, mas as demais medidas ali, combate à fome, esporte, saúde e saneamento, eles apresentam assim, parece uma preocupação crescente em relação a um primeiro momento. Agradeço a atenção, esses são os resultados da análise da literatura sobre o balanço social e de como que ele pode indicar as potencialidades e também
que ele tem limitações, que nem todo tipo de desempenho talvez vai ficar tão evidente por meio desse demonstrativo. Muito obrigado.